A Revolução Industrial, ela também é chamada de primeira Revolução Industrial, porque houveram outras, né, outros momentos, ou então de Revolução Industrial Inglesa. Revolution, né? Revolução se dá quando ocorrem mudanças profundas no âmbito econômico, social, político, artístico e científico. Nós chamamos de revolução todo processo que modifica profundamente algo que está estabelecido, né? Alguma coisa está estabelecida e vem acontecendo de maneira normal, né? Mas há, então, um movimento de ruptura desse normal. A isso nós chamamos de revolução. Algo que modifica o que tem acontecido e o que está posto como normal. Isso é revolução. E a Revolução Industrial ela vai trazer, então, uma ruptura no processo de produção que vinha acontecendo desde a antiguidade. Né? Nesse momento, então, século XVIII, né, vão acontecer essas mudanças que vão trazer um novo momento nos processos de produção e nos processos sociais de uma maneira geral. A Revolução Industrial. A partir de 1760, ou seja, século XVIII, né, a forma de produzir mercadorias mudou radicalmente com a invenção de máquinas movidas a vapor e a organização do trabalho em fábricas. As transformações causadas por essas inovações não se restringiram só à produção, mas afetaram as relações sociais, a forma de viver, o significado do trabalho. O conjunto de inovações tecnológicas e as mudanças globais causadas por elas ficaram conhecidas como Revolução Industrial. Vamos lá. No século XVIII, né, foi inventada a primeira máquina movida a vapor, ou foi trazida para o meio da produção a máquina a vapor. Na realidade, processos a vapor aconteciam desde a antiguidade, né? Mas isso foi aperfeiçoado no século XVIII, né? E essa máquina foi introduzida no processo de produção. Isso fez com que o processo de produção saísse do seio familiar e fosse para um momento mais fabril, por isso o nome fábrica, né? Antes das máquinas a vapor, antes desse momento, toda a produção era feita pelas pessoas dentro de uma família, dentro de uma comunidade, e o trabalho era feito pelas pessoas nas casas delas, né? No processo de produção de um sapato, por exemplo, o cara retirava o couro do animal abatido, ele secava o couro, né? O processo todo de corte, de costura, de medição, né? Todo o processo era um processo manual, era um processo artesanal. A produção era menor, por conta disso, demorava-se mais para se produzir alguma coisa, e essa produção era basicamente uma produção familiar. E todos os membros desse pessoal que produzia, que fazia esse processo, conheciam todo o processo, eles sabiam como fazer um sapato inteiro, por exemplo. Todas as pessoas envolvidas nesse processo, era um processo familiar. Com a vinda das máquinas e a transferência desse processo da para a fábrica, né, aconteceu, então, o que nós chamamos de alienação. Ou seja, nem todo mundo conhecia todo o processo. A alienação é isso, quando você não consegue entender o processo inteiro, você só conhece uma parte do processo. Então, no momento da alienação, o camarada sabia manusear a máquina que corta o couro, mas ele não sabia manusear a máquina que costurava esse couro, né? O cara que costurava o couro não conhecia o processo da máquina que ia fazer o arribite dos cadarços do sapato, ou coisa parecida, né? Ou o processo da produção de uma cadeira, né? O cara sabia mexer na máquina que cortava madeira, mas ele não sabia mexer na máquina que fazia o refinamento, o lixamento dessa madeira, né? Ou então ele não sabia da máquina que fazia a colagem e todo o processo de junção das peças e tudo mais. Isso é alienação, mas quando nós não conhecemos todo o processo, nós conhecemos apenas o processo que nos cabe. Isso é alienação. Isso foi levado para outros setores da vida, principalmente quando o filósofo alemão Karl Marx, né, começou a
criticar, a falar desse processo, né? Ele tratou a alienação em outras esferas da sociedade, não só no processo de produção, no processo também de entendimento da sociedade e tudo mais. Mas isso não é assunto para agora, a gente vai falar disso num outro momento. As transformações causadas por essas inovações não se restringiam só à produção, mas afetavam também as relações sociais, né? A forma de viver, o significado do trabalho, tudo se modificou, foi se transformando, né? Todo esse processo social foi se transformando com a chegada das máquinas, e todo esse processo foi chamado de Revolução Industrial. Né? Aqui foi um conjunto de transformações econômicas e sociais caracterizadas pela aceleração do processo produtivo e pela consolidação da produção capitalista. Tal processo ocorreu primeiramente na Inglaterra, a partir de meados do século XVIII. Ele liquidou com os resquícios da produção baseada em relações feudais, consolidando definitivamente o modo de produção capitalista. Como assim, professor? Vamos lá. Antes, né, a produção, como era uma produção familiar, ela era feita sob encomenda. Então, tinha uma demanda e a produção era feita sob essa demanda. Né? O camarada chegava, batia na porta do artesão e falava, amigão, eu preciso de 8 pares de sapato. Ah, sim, para quando? Para a semana que vem. Beleza, tá fechado. Fica tanto, na semana que vem você vem buscar. E era assim que funcionava. A partir do momento que se acelerou-se o processo produtivo com a chegada das máquinas, essa produção deixou de ser uma produção sob demanda para ser uma produção para ser ofertada. Então você produzia muito e ia vender esse produto. Não era mais sob encomenda, era um produto que seria oferecido. Então as produções se tornaram capitalistas a partir desse momento, né? Porque se buscava o lucro, se buscava a venda, se buscava a relação do capital, né? Antes não era assim. O capitalismo ainda era embrionário nesse momento. E a partir da Revolução Industrial, ele foi se desenvolvendo para se tornar tudo isso que nós conhecemos hoje. Aqui, produção artesanal, né, no momento anterior, o trabalho era individual, né, a chegada das ferramentas manuais, né. Aí a produção era uma produção ainda manufatureira, mas aí, com a chegada das máquinas, veio a divisão do trabalho e a produção se tornou uma produção industrial com ferramentas mecânicas, né. Essa divisão do trabalho foi o que eu chamei de alienação no slide anterior, né. Nem todo mundo conhecia todo o processo, então isso nós chamamos de alienação. Pioneirismo inglês. A Inglaterra foi primeiro se lançando nesse processo, né? Capitais acumulados, as colônias, a pirataria e acordos comerciais na Europa. A Inglaterra tinha muitas colônias, né? E usava muito da pirataria para adquirir também capital, né? E tinha muito acordo comercial na Europa, de uma maneira geral. Né? Isso também vai gerar no futuro lá os embargos de Napoleão, por exemplo, né? Que a gente viu nas aulas passadas. Né? Napoleão fez o bloqueio continental contra a Inglaterra por conta das ações da pirataria, por conta do colonialismo inglês, desses acordos comerciais que a Europa tinha, né, com a Inglaterra. Né? A Inglaterra ela utilizava da pirataria legalizada, né? O rei ele dava a carta do corso para o pirata poder fazer esse trabalho no Oceano Atlântico, de uma maneira geral, e nos mares ali em torno da Inglaterra. Por isso que nós chamamos de piratas corsários. A carta do corso era um endosso do trabalho pirata em prol da coroa britânica. Né? Disponibilidade da mão de obra, né? Cercamento dos campos e o enclosures, que é o cercamento, né? Enclosures, né? O que acontece? Há o êxodo rural. O camarada sai do campo e vai para a cidade começar a trabalhar nas fábricas, porque o que acontece no campo já não é mais suficiente para que ele sobreviva. Então, a coroa britânica vai até esse camarada e fala, olha,
As terras são do reino. Então, você saia da terra. Você tem uma carta de posse da terra? Ah, não precisou dessa carta até hoje. Não precisou, agora precisa. Você tem uma carta de posse da terra? Eu não tenho. Então, a terra pertence ao reino e você, por favor, se retire da terra. Se o camarada tivesse uma carta de posse cedida pelo rei, então ele permanecia na terra. Se ele não tivesse, ele era expulso da terra, ele era obrigado a ir para a cidade, tentar a vida na cidade, tentar a vida nos cortiços, em condições de vida insalubres e tudo mais, né? É aí que vai aparecendo, então, a maior diferença social entre a burguesia e a pobreza, né? A pobreza extrema. A burguesia que detém o capital e que detém os meios de produção, e os pobres que não têm nada a oferecer senão a sua força de trabalho, não tem o que fazer quanto a isso, né? E aí o que acontece? Essas terras que foram tomadas pelo Estado, então, eram utilizadas para, por exemplo, criação de ovelhas, né, de carneiros e ovelhas. Por quê? Porque essa criação de ovelhas vai ceder lã para a indústria têxtil, por exemplo, na produção de tecidos, né? Então, já era uma produção em prol desse processo capitalista, em prol desse processo na Revolução Industrial. A matéria-prima disponível, né, reservas de ferro, carvão e produção de lã, né, para a indústria têxtil, né? Muita reserva de ferro e de carvão no subsolo inglês, né? Então, muita mão de obra também era utilizada nessas minas, tá? O mercado consumidor, né, as colônias de países europeus e assalariados. Então, a produção era destinada para um mercado consumidor. As colônias inglesas, né, nesse caso aqui os Estados Unidos principalmente, a Austrália, as colônias da África e na Ásia, na Índia, né? Alguns países europeus que faziam comércio com a Inglaterra, e os assalariados. O assalariado era o cara de fábricas. Então ele trabalhava na fábrica, recebia um salário, né? E esse salário ele destinava para o consumo. O consumo do quê? Dos produtos que ele ajudava a produzir. Antes ele produzia o produto no esquema dele, né? No esquema manual, artesanal dele, e ele não precisava comprar esse produto depois, né? Agora, para ele ter esse produto, ele precisa comprar, né? Ele faz parte do processo que produz, mas ele não tem o domínio desse produto, não pertence a ele. Por quê? Porque a matéria-prima e os meios de produção não são dele, são do burguês, do empresário. Então, o empresário detém os meios de produção e detém a matéria-prima para a produção, né? O capital para ser investido nessa produção também é do burguês, é do empresário. E o assalariado, né? O pobre trabalhador, ele vai entrar apenas com a força de trabalho. E a força de trabalho é paga e muito mal paga. Nós chamamos disso de assalariado, né? O assalariado é o cara que ele é pago e muito mal pago para fazer um trabalho em que ele vende a sua força de trabalho. É aí que nasce, então, o termo proletariado, né? Que é o cara que vai trabalhar e que só tem a sua força de trabalho a oferecer por uma migalha como pagamento, né? A marinha mercante poderosa, né? A marinha mercante inglesa era muito forte, né? Os dados de navegação, né? Oliver Cromwell, que foi um líder, né, na Inglaterra depois da Revolução Gloriosa, né? Tem a vitória sobre os holandeses e franceses. Então, a marinha mercante inglesa era muito poderosa, muito forte, e com a ajuda dos piratas corsários também, né? A burguesia no poder, como eu falei agora há pouco, né? Depois da Revolução Gloriosa de 1688, no século XVII, né? Revolução Inglesa que tirou o absolutismo no poder, do poder na Inglaterra, né? O rei deixou de ser um rei absolutista para se tornar uma monarquia parlamentarista, né? Em que o rei reina, mas não governa, né? Traz o parlamento como grande liderança no país, e esse parlamento era composto pela burguesia. Então a burguesia está no poder, a burguesia distava as regras, a burguesia dava as cartas, né? Nós também temos o momento da ética protestante, né? O estímulo ao lucro, a ética protestante traz o estímulo ao lucro e ao processo de enriquecimento, né? Então, como a Inglaterra era um país protestante, né? Traz então essa ideia
do lucro também. O avanço técnico, né? A máquina a vapor, né? A invenção mãe, não é bem a invenção, foi o aperfeiçoamento da máquina a vapor, criada por Thomas Newcomen, né? Em 1712 e aperfeiçoada por James Watt em 1765. A máquina de fiar, em 1767, James Hargreaves, né? O tear hidráulico em 1768 de Richard Arkwright, né? Arkwright. Né? O tear mecânico de Edmund Cartwright, né? Inventado em 1785. Né? Os efeitos econômicos foram, primeiro, o aumento da produção, que passou a se dar pela produtividade. Então, você produzia para poder oferecer o produto no mercado e não por demanda, não por procura, na realidade. Né? Você tinha a produção alheia à procura, então você tinha produção para poder oferecer no mercado. A produção, a padronização da produção, ou seja, o enquadramento da produção dentro de um esquema, né? A diminuição do custo unitário do produto, a diminuição da qualidade desse produto faz com que você diminua o custo de produção e aumente a produção desse produto, né? E quanto mais produto você tem para oferecer, menor o seu preço de custo, né? Porque senão você não produz muito. E você tem condição de vender ele mais barato também. A máquina a vapor, aperfeiçoada por James Watt, né, movimentou o primeiro barco a vapor. Então, nós vemos a imagem aqui da primeira máquina a vapor de James Watt. Né? As máquinas tinham um movimento contínuo garantido pela energia do vapor, tornando a produção muito mais rápida. O vapor fazia com que as engrenagens funcionassem continuamente, e isso fazia com que a produção fosse mais rápida. Né? O tear mecânico, né, dos primeiros tempos da industrialização, o tear é a máquina que produz tecidos, então esses mecanismos aqui vão fazer a união das linhas, né, e isso vai gerar o tecido. Né? O tear mecânico dos primeiros tempos da industrialização, aquele mesmo tear que a gente viu na imagem anterior, aqui é operado por uma mulher, né? Ainda os teares. Mais uma. Aqui nós vemos crianças envolvidas no processo produtivo, né? É uma coisa que foi importante da gente frisar aqui. Todas as pessoas foram envolvidas no processo de produção, não só os homens adultos, né? As mulheres, os idosos e as crianças. Quanto ao salário, né, o pagamento dessas pessoas, o homem recebia um valor X, né, o homem adulto. A mulher recebia um valor menor, inferior, né, quando recebiam. As crianças, então, quase nada, né? E por que as crianças? Não existia nesse tempo uma distinção, e isso é polêmico, mas é uma coisa a se considerar, não existia uma distinção, nesse momento, entre o adulto e a criança. A sociedade da época via a criança como um adulto pequeno, e não como uma criança, né, com direitos infantis. Se via uma criança como um adulto menor. Então, ela era colocada no processo produtivo para se fazer trabalhos mais minuciosos e que necessitavam de uma mão menor, por exemplo, para desemperrar uma engrenagem dentro da máquina. Né? A máquina emperrou. A mão do cara era muito grande para se enfiar lá na engrenagem e soltar o mecanismo que estava preso. Então, se colocava uma criança dentro da máquina para ela poder soltar essa engrenagem. Muitas vezes a criança era colocada dentro da máquina e a engrenagem funcionava de repente, decepando dedos, mãos, pernas, braços, matando crianças. Não são poucos os casos, por exemplo, de crianças mutiladas por essas máquinas que funcionavam de repente, enquanto elas estavam dentro tentando destravar tudo isso. Né? E o trabalho infantil não é o trabalho, por exemplo, de uma criança que está no semáforo hoje vendendo bala. Não é o trabalho, por exemplo, de uma criança que está em casa lavando a louça para ajudar sua mãe, né? Ou cuidando do bebê pequeno enquanto a mãe faz a comida. Não é esse o trabalho infantil. É a criança colocada na fábrica para desempregar uma engrenagem que está presa. Né?
É a criança colocada nas minas de carvão, com a picareta na mão para extrair carvão e ferro. É uma criança colocada na extração de lã nos campos de criação de ovelhas. É uma criança que é colocada no trabalho braçal pesado. Né? Nesse tempo não se fazia distinção do que é criança e do que é adulto. Tá? Esse processo, então, é um processo que foi acelerado ou introduzido pela Revolução Industrial, e aí nós mostramos ao mundo, né, o quanto o capitalismo defendido por muitos é selvagem. Né? É um assunto que é bem polêmico, mas é uma situação inadmissível. Né? Como que você pode aceitar que uma criança faça um trabalho desse? Hoje em dia não é aceitável. Né? Porque a criança, nós sabemos que a criança precisa ser criança primeiro para depois ser adulto. Né? E esse processo trouxe à tona o quanto o capitalismo era selvagem, porque visando o lucro, apenas o lucro, se explorava a vida do povo pobre dessa forma, a vida da criança, da mulher, do idoso e do pobre assalariado dessa forma. As transformações sociais, o desenvolvimento urbano, o êxodo rural é quando o camarada sai do campo e vai para a cidade. Êxodo quer dizer saída, fuga. Né? O êxodo rural é quando o cara sai do campo e vai para a cidade, porque ele não tem condição de viver no campo, mas ele tem que procurar alguma coisa para fazer na cidade. Né? Miséria, massa de trabalhadores vivendo nas condições mais precárias possíveis, péssimas condições de moradias, salários baixíssimos, exploração de mulheres e crianças, longas jornadas de trabalho de até 18 horas por dia, né? Transformação do trabalhador em componente acessório à produção, né? Podendo ser substituído a qualquer tempo sem prejuízo para ele. Né? Crescimento demográfico na Grã-Bretanha no século XVIII. Nós vemos aqui, então, um crescimento demográfico na Grã-Bretanha, ou seja, quanto mais gente, então, nascendo e estando na cidade grande no século XVIII na Inglaterra, na Grã-Bretanha. Consequências da Revolução Inglesa. Né? O desenvolvimento de novas máquinas e tecnologias voltadas para a produção de bens de consumo. Então, cada vez mais introduzida na vida da sociedade o consumo. Né? O consumo é colocado como condição para o bem-estar. Sem o consumo não se vive bem. Isso foi vendido para as pessoas. Foi colocado na vida das pessoas que se você não consumir o que é produzido, você não viverá bem. Né? Por que isso? Porque precisava vender o que estava sendo produzido. Né? Aumento da produção de mercadorias em menos tempo. Cada vez mais mercadoria produzida em menos tempo ainda. Né? Isso torna também necessária que você a compra desses produtos para as pessoas. Maior concentração de renda nas mãos dos donos das indústrias. Então, está conceituando, né, concentrando cada vez mais as diferenças sociais. Né? Os donos das indústrias, os burgueses, né, as pessoas que detêm os meios de produção, que detêm o capital e as matérias-primas, né, cada vez com mais capital, com mais dinheiro, com mais renda do que o trabalhador assalariado. Né? Isso vai gerando a riqueza das nações que nós conhecemos hoje, a riqueza da burguesia que nós conhecemos hoje. As diferenças sociais estão se desenvolvendo nesse momento. Avanços nos sistemas de transportes, principalmente ferroviário e marítimo a vapor. O vapor, então, está se enfiando dentro também do esquema dos meios de transporte. Trens estão chegando nesse momento, né, os navios a vapor, né, as máquinas a vapor estão sendo introduzidas também nos meios de transporte. Aumento desde o rural, nós já falamos disso, né? A migração de pessoas do campo para as cidades, motivadas pela criação de empregos nas indústrias. Então, cada vez mais indústrias, cada vez mais empregos e cada vez menos trabalho no campo. Então, o camarada sai do campo e vai para a cidade trabalhar nessas indústrias. E onde ele vai morar? Onde ele vai viver? Dentro da indústria? Não, não pode. Ele vai viver nos cortiços que são montados por esses mesmos burgueses nas proximidades das fábricas, para que essas pessoas possam morar para trabalhar. E esses cortiços têm condições de moradia precárias, sem saneamento básico, sem condição mínima
de se sobreviver com uma mínima qualidade, né? Então, as primeiras moradias precárias na cidade grande vão acontecendo nesse momento, né? O crescimento, então, desordenado da cidade, gerando problemas de submoradias, entre outros problemas, como várias doenças importantes também. A cólera, por exemplo, era uma doença que era muito comum nesse momento por causa da falta de higiene, né? O aumento das doenças e acidentes de trabalho em função das péssimas condições de trabalho na fábrica. Como eu já falei dos acidentes com as crianças nas máquinas, né? Falei da cólera, que é uma doença bem comum nas cidades, né? Por causa da falta de higiene, né? Uso em grande quantidade de mão de obra infantil nas fábricas, falamos disso já, né? Exploração da mão de obra infantil, né? Surgimento, então, de sindicatos de trabalhadores com o objetivo de defender os interesses da classe trabalhadora. Vão surgindo de maneira clandestina, porque elas eram proibidas, né? Eram proibidos o surgimento de sindicatos. Eles vão surgindo aos poucos, de maneira clandestina, escondida, mas aos poucos eles vão criando corpo e vão começando a defender os trabalhadores e a exigir algum direito ou outro para esses trabalhadores assalariados. Vão acontecer bastante revoltas, né, ao longo do século XVIII, pedindo melhores condições de trabalho para esses trabalhadores, encabeçados por esses sindicatos, que ainda assim clandestinos, ainda assim as greves proibidas aconteciam, né? Aumento da poluição do ar com a queima do carvão mineral para gerar energia para as máquinas a vapor, né? A geração de energia das máquinas feita pelo carvão também aumentava a poluição do ar, então vai começando a gerar o problema da camada de ozônio, o problema de poluição do ar, né? E problemas respiratórios nas pessoas eram comuns, principalmente quem trabalhava nessas minas, né? Máquina a vapor e locomotivas, né? Os primeiros trens com locomotivas, as máquinas a vapor. Os navios, né, de máquinas a vapor. Trem. Os primórdios de tudo isso, né? Aqui, crianças trabalhadoras de uma mina de carvão, né? Com os rostos todos sujos, né? Os processos produtivos alienados aqui é uma parte da produção de alguma coisa em que nem todo mundo conhece o processo, né? O movimento operário. Os trabalhadores reagiram das mais diferentes formas, né? Podemos destacar alguns dos movimentos. O primeiro, o ludismo, né? O nome vem de William Ned Lud, né? Caracterizado pela destruição das máquinas. Então, o camarada estava mordido com o processo produtivo, com a exploração que estava acontecendo, com a morte das crianças, mutilações das mãos das crianças e das pessoas que estavam trabalhando nas máquinas, os acidentes eram frequentes. Então, o William Ned Lud, né, ele vai propor que as máquinas sejam destruídas, né, como forma de protesto, como forma de greve. Então, o ludismo, então, é um movimento em que os operários destruíam as máquinas em forma de protesto. Tem também um movimento chamado cartismo, que foi organizado pela Associação dos Operários, que exigiam melhores condições de trabalho e o fim do voto censitário. Esse movimento chamado cartismo foi porque uma dessas pessoas, um desses operários, mandou uma carta para o rei pedindo para que fossem modificadas as condições de trabalho, pedindo diminuição da jornada de trabalho, o fim da exploração do trabalho infantil, melhores condições, né, participação nos lucros, tudo isso foi feito uma carta mandada ao rei, né, e por isso que no movimento se chama cartismo, por causa da carta mandada ao rei. E tem o trade unions, né, os trade unions são associações de operários que evoluíram lentamente em suas reivindicações, originando os primeiros sindicatos modernos, né? São as uniões, né, de associações que vão surgindo os primeiros sindicatos. Tá? Aqui nós vemos já alguma charge, né, da burguesia contra o proletariado, né? Os trabalhadores com as ferramentas na mão contra os burgueses e suas bengalas e cartolas, né?
o burguês cada vez mais rico e o proletário cada vez mais pobre, cada vez mais explorado, morrendo em condições péssimas de trabalho. Né? Nós marchamos para realizar a nossa vontade, com machado, lança ou fuzil. Meus valentes cortadores, os que com apenas um só forte golpe rompem com as máquinas cortadeiras. Cartismo, Inglaterra. O movimento surgiu por volta de 1837. Carta do Povo, redigida pela Associação dos Operários, reivindicavam melhores condições de trabalho, sufrágio universal masculino, renovação anual do parlamento, participação no parlamento. O movimento foi massacrado pelo parlamento inglês, claro que era composto por burgueses, vai ser massacrado mesmo, né? Que desconsiderou as reivindicações impostas pelos trabalhadores. Trade unions, né, organizações de associações de trabalhadores de caráter assistencialista. É o germe do sindicato moderno. Né? Aqui a poluição, né, das máquinas das fábricas no ar. Né? Aqui são as máquinas que estão trabalhando com carvão. Então elas vão gerar toda essa poluição. O processo da Revolução Industrial é um processo que ele foi irreversível. Por quê? Porque ele desenvolveu na humanidade uma situação em que se viu o lucro acima de tudo, coisa que não havia acontecido ainda na sociedade europeia como um todo. Né? O feudalismo, ele não via esse lucro. Né? E no século XVIII, nós ainda tínhamos resquícios de um mundo feudal, né? E em alguns lugares nós tínhamos uma monarquia absolutista, sim, nós tínhamos. Mas essa monarquia absolutista também não tinha como principal objetivo o lucro da burguesia, tinha como objetivo manter os luxos da corte, os luxos dessa corte que rodeava o rei, né? Da nobreza. Né? Então, nesse momento, é um momento em que o burguês está reivindicando poderes, é o momento em que o burguês está com a faca e o queijo na mão e vai começar a ditar a regra. Quando o burguês começa a ditar a regra realmente, né? Quando o burguês começa a dar as cartas realmente, então nós vemos o início de um processo de selvageria capitalista, o início de um processo de massacre do trabalhador assalariado, que saiu do campo buscando melhores condições de vida e chegou na cidade encontrando um trabalho quase escravo. Né? Assalariado com péssimas condições de moradia, com péssimas condições de trabalho, sendo explorado, vendo seus filhos serem explorados, né? E de maneira irreversível. A partir daí, esse processo só piorou. Né? No final do século XVIII, início do XIX, nós vemos o início de um processo de imperialismo, nós vamos ver isso no início do terceiro ano, né? Que é a busca por matérias-primas que estavam escassas já na Europa, né? Então essas nações, a Inglaterra principalmente, né, se lança ao mar, né, para buscar novos territórios, buscar novas colônias, buscar novas matérias-primas, para esse processo de industrialização que já havia acontecido lá na Revolução Industrial. E esse processo de imperialismo vai gerar os conflitos entre países que estavam num processo imperialista, como a Alemanha, como a Itália, como os Estados Unidos. Isso vai gerar a Primeira Guerra Mundial. Né? Depois, a crise desse capitalismo vai gerar a ascensão de regimes totalitários de extrema-direita, principalmente o nazismo e o fascismo, mas também o comunismo na Rússia, na União Soviética. Depois vem a Segunda Guerra Mundial, que é uma consequência da Primeira, e aí todos os conflitos da Guerra Fria, tudo isso surgiu dessa disputa entre burguesia e proletariado. Tudo isso surgiu desse momento de exploração da mão de obra e da exploração do pobre trabalhador assalariado proletário, de uma maneira geral. Tudo isso surgiu desse momento de avanço industrial, buscando o lucro e não a qualidade de vida. Né? Visando o lucro e não a qualidade de vida. Beleza, gente? Foi isso. Agradeço muito a vocês.